aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal Distro Hopper e eu tô sem voz. E não é porque eu tô sem voz que você já não vai deixar aí o seu like, já deixa seu comentário, brasileiro que é brasileiro, comenta antes de ver o vídeo, considere se tornar membro do canal. E o assunto hoje é soberania, tá? Então, antes de entrar no assunto, eu queria falar sobre o que eu vi no mercado de tecnologia na Índia 20 anos atrás, tá? 20 anos atrás, para quem é mais antigo aqui no canal, lembra que eu fiz um intercâmbio para a Índia, né? Passei alguns meses morando lá, permeado de pessoas da área de tecnologia, né? A Índia, naquela época, era um país que basicamente era um fornecedor de mão de obra de tecnologia, então as grandes empresas de software dos Estados Unidos mandavam as vagas para as fábricas de software em Bangalore, Nova Delhi. Então, basicamente, qualquer pessoa que soubesse programar uma linha de Java conseguia trabalhar em uma dessas, só chama de body shops. Né? No Brasil, nessa mesma época, as fábricas de software ainda estavam iniciando. No Brasil não tem tanta gente assim, não tem tanta universidade. E os indianos são muito mais rápidos para abraçar essas novas tendências, pelo fato do inglês ser a língua, uma das línguas oficiais do país, certo? Então, o fato do indiano falar inglês faz com que essas novas tendências de tecnologia cheguem lá primeiro. Aqui no Brasil chega depois que rola uma tradução. Não necessariamente, agora foi um pouco injusto. Às vezes as tendências até chegam mais rápido aqui no Brasil, porém, para uma elite, elas não chegam pro povão, né? E lá na Índia, TI é povão. Naquela época já era povão. Não era uma coisa tão elitizada quanto era aqui no Brasil 20 anos atrás. Essa é a sensação que eu tenho, tá? Só fazendo um adendo aqui, durante a edição me ocorreu uma coisa. Eu lá na Índia, eu encontrava muitas livrarias de rua, muitas. O pessoal vendia livro no farol. Sabe o camelô que vende balinha aqui no Brasil? Lá ele vende livro pirata, ele vende xerox de livro. Eu encontrei livro do Paulo Freire lá em xerox pra você comprar na rua por, sei lá, R$2. E eu trouxe da Índia muitos livros, porque livro lá é um negócio muito barato. Eu lembro que aqui, enquanto eu pagava R$150, R$120, R$100 num livro de álgebra linear, num livro de algoritmos, uma coisa assim, lá eu comprava livro por R$10. Livrão mesmo. Livros focados em baixo custo, tá? Então, um exemplo é esse livro aqui. Ele já tá meio batido, né? Já tem 20 e poucos anos. O dele é um papel mais simples. Ele não é um papel nobre, né? Então é um papel que amarelou com o tempo, tá vendo? Mas é uma impressãozinha decente. E sei lá, esse livro me custou R$10. Numa época em que um livro desse tamanho não custava menos de R$100 aqui. Tem livros mais baratos ainda. Então, lá na Índia, naquela época pelo menos, era muito comum os livros terem níveis de qualidade. Então, você ia comprar um livro, você escolhia a qualidade que você queria. Você tinha um que era praticamente papel jornal, com tinta azul, às vezes meio desbotado. Você vê assim que o negócio era feito meio que nas coxas. Mas o pessoal precisava aprender Java, o pessoal precisava aprender álgebra linear, o pessoal precisava aprender algoritmos. E a solução para eles foi baratear o livro, né? Aqui no Brasil é tudo edição de luxo, né? Hoje em dia, livro, principalmente hoje em dia, é tudo edição de luxo. Não consegue comprar um livro baratinho mais. Essa é uma das diferenças que eu percebi do mercado de tecnologia lá e aqui. Porque lá eu conheci gente que morava muito mal, ganhava muito mal, fazendo a mesma coisa que gente aqui no Brasil que andava de carro zero, morando em apartamento em bairro bem localizado, fazendo a mesma coisa. Então, a diferença de renda entre o cara que fazia a mesma coisa aqui e lá era brutal. E isso é muito, na minha opinião, tá? É muito porque aqui a gente tem menos mão de obra disponível e uma galera um pouco mais elitizada. E lá você abre uma porta, saía, né, na época, né? 3 devs Javas com a ideia Eclipse na mão. Eu, inclusive, conheci e pude conversar com algumas pessoas que estavam nesse processo de entrar no mercado, geralmente todos muito jovens, e botando uma expectativa danada em cima disso, e outros já com um pouco mais sênior, geralmente com cargo de gerência. Mas, bom, enfim, essa é uma das coisas que eu queria falar, tá? Então, o primeiro ponto é que se a gente quer olhar para o futuro do trabalho no Brasil, talvez a gente deva olhar a Índia. Por mais que seja diferente, as coisas lá aconteceram primeiro. Tá? A Índia, hoje, ela tem um presidente que é um direitista conservador, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre quem é o presidente da Índia, mas tem um documentário dele, tá? Um documentário da BBC, eu não sei se você ainda acha por aí, mas a BBC produziu um documentário contando a história desse cara, procure aí. Mas ele tem uma característica que é interessante, que é, pelo menos ele é ou finge ser um patriota.
que eu quero dizer com isso? A Índia, apesar de ser um país perfeito para a globalização, que é mão de obra barata que fala inglês nativo e que tem uma infraestrutura muito melhor que o Brasil, por exemplo, tipo, eu fiz uma viagem de 2.000 quilômetros de trem que eu paguei R$ 15 na época. Se você quiser corrigir pela inflação, chuta que hoje é 30. Você consegue viajar essa distância por esse valor aqui no Brasil? Por qualquer meio, que não seja, sei lá, bicicleta? Não. Então isso pra mim é um pouco chocante. Tudo lá é de trem, tá? Rodovia lá é... Rodovia dos caras, meu, é 2 pistas, vai, 2 pistas volta. E não tem essas monstruosidades que a gente tem aqui. Por quê? Porque, meu, fazer qualquer tipo de viagem mais longa de que não seja de trem é burrice, tá? É imbecil se fazer tipo. A Índia é um país de tamanho continental, um país que faz muito uso dos trens, né? Como todo país de dimensões continentais. Não usar ferrovia, burrice, beleza? Eu tô dizendo que o Brasil é um país de gente burra? Não. Tô dizendo que quem toma as decisões são completos imbecis e eles não conseguem entender, fazer uma conta simples. Ah, mas você pode até falar que é de propósito. Cara, é simplesmente burrice, tá? Sei lá, vocês poderiam meter ferrovia e meter o monopólio em cima. Isso é mais inteligente do que não ter ferrovia, beleza? Isso é estúpido. Simplesmente, puramente estúpido. Me soa estúpido. Okay? Então a Índia ela tem uma série de decisões menos estúpidas do que as decisões que a gente tomou aqui no Brasil e, portanto, hoje eles têm uma infraestrutura herdada pelo Império Britânico, mas mantida, funcionando e expandida pelos próprios indianos. Eu acho que eu cheguei a comentar no vídeo anterior aqui, quando eu estava lá em Nova Delhi. Nova Delhi tinha exatamente o tamanho das linhas de metrô da cidade de São Paulo, certo? Só que eles levaram 2 anos para construir tudo. Isso assim, quer dizer, eu fui para lá em 2005. Então, pelo que eu entendi, eles começaram a construir em 2003, 2002. Nesse meio tempo, eles levantaram a cidade de São Paulo inteira de trilho, basicamente. Tá? E eu lembro que quando eu saí de lá, tinha promessa para entregar nos próximos 5 anos, basicamente o dobro. Então hoje, por exemplo, Nova Delhi já passou São Paulo faz tempo. E eles começaram 30 anos depois. Tá? Por quê? Porque é estúpido você não investir em metrô. E os indianos não são estúpidos, tá? É um povo pelo qual, inclusive, eu tenho muita admiração. Eu aprendi a gostar muito dos indianos justamente porque eles são sérios quando eles têm que ser sérios. E eles são divertidíssimos quando eles são divertidos. Quando eles podem ser divertidos, tá? Tem coisa... Eles não levam desaforo para casa com coisa séria. Tá? Eles não admitem estupidez, não importa a ideologia de onde vem essa estupidez, tá? Eles simplesmente resolvem. E uma coisa que eu vi naquela época que eu achava bem interessante em termos de tecnologia foi como eles superaram. Não reparem bagunça, meu filho tá de férias, estamos montando Lego, beleza? Eu vi algumas diferenças tecnológicas lá. São diferenças tecnológicas que geralmente só percebe quem viaja para fora do eixo Brasil-Europa, Brasil-Estados Unidos, tá? Quando você viaja para algum país fora desse eixo, você percebe algumas diferenças interessantes. Uma diferença interessante, por exemplo, é o custo das coisas. Tá? As coisas nos Estados Unidos e na Europa elas são mais baratas porque existe um subsídio. Os países em desenvolvimento, de certa forma, de forma indireta, bancam o custo mais baixo desses mesmos produtos nos países desenvolvidos e na Europa. Por quê? Porque você tira o lucro de um lugar e dá desconto no outro. Tá, deixa eu explicar isso aqui melhor. O que acontece é o seguinte, comparativamente falando, o poder de compra das pessoas nos países de primeiro mundo é muito maior, porque nesses países de primeiro mundo existem leis trabalhistas, existem concorrência de mercado, existe uma série de fatores que fazem com que a mão de obra lá seja remunerada por um valor mais justo. E claro, existe todo o interesse do Estado em ter uma classe média também, porque a classe média é um motor da economia, certo? Propaganda na televisão é para quem é de classe média, não é para quem é de classe pobre. Certo? O que eu quero dizer? Como se você estivesse terceirizando um serviço da sua casa para uma pessoa de um país de terceiro mundo. Então, vamos supor, se você faz uma faxina na sua casa e você tem que contratar uma cidadã portuguesa para fazer a sua faxina, ela vai te cobrar 300 euros. Mas se contratar uma brasileira, vai custar R$ 150 diário. Por exemplo, entendeu? E a diferença é brutal entre o que uma ganha e cobra do que a outra ganha e cobra, certo? Então é nesse ponto, porque esses países eles vêm para cá, eles exploram muitas vezes a nossa mão de obra para produzir essas coisas, para vender para o nosso próprio mercado a um lucro maior, às vezes, do que eles teriam fabricando e vendendo nos seus próprios territórios. Então, não se engane, uma máquina de lavar louça ou máquina de lavar roupa fabricada na Espanha, por exemplo, por cidadãos espanhóis, isso nem deve existir mais, deve estar tudo na China, a margem de lucro ali tem que ser muito mais apertada, porque os salários dos espanhóis é maior. O poder de compra deles é maior, mas o salário deles também é. Então, não é dali que você extrai sua margem de lucro. Você vai extrair sua margem de lucro dos mercados periféricos, por exemplo, Brasil, Paraguai. São países onde as pessoas, apesar de elas terem um poder de compra menor, você consegue, por uma série de subterfúgios, cobrar muito mais caro naquele produto. Por um produto que custaria 100 euros, e que é o troco de pinga, aqui no Brasil custa R$ 1.000, porque sim, né? E fora que ele foi fabricado aqui com mão de obra local que ganha menos também. É mais ou menos essa a ideia, tá? E
Quando você não tem essa possibilidade, ou você está no país de terceiro mundo, que você não tem, o que te resta é inovar e cortar custo, né? Então uma coisa que tinha aqui no Brasil não tem mais são as máquinas de lavar louça sem computador. A máquina de lavar louça que ela tem um timer, você ajusta o timer, a máquina lava enquanto aquele timer durar. Quando o timer zera, louça limpa ou não. Era um equipamento simples. A lava-louça é um equipamento mais simples que existe na face da Terra. Tá? Ele é basicamente uma bomba. Para quem tem curiosidade, nunca viu uma máquina de lavar louça na vida, é uma bomba de água. Essa bomba de água faz a água circular e ela gira hélices por onde sai a água. Pela própria força da água, gira-se a hélice. Outro equipamento que pode ter na lava-louça, geralmente tem um aquecedor, tá? Então ele tem ali uma resistência na água, que esquenta a água. O segredo do sucesso da lava-louça é água quente. Tá? Mais do que sabão, é água quente. Se você colocou pouco sabão, ou se você esqueceu de comprar sabão, se lavou sem sabão, a chance da sua louça ser usável depois de lavar sem nada é de 70%. Fica a dica aí. Então, a lava-louça é o negócio mais simples que existe. É uma bomba de água, uma resistência. E um timer que você coloca lá para funcionar. Aqui no Brasil hoje, uma lava-louça está o quê? R$ 2.000? R$ 1.800? Eu não sei. Mas ela poderia facilmente custar 600. E eu não estou brincando. Não estou brincando. Ela poderia custar isso. Ela custa mais caro por causa desse monte de tecnologia embarcada que ninguém pediu, mas que eles colocam para agregar valor e poder vender mais caro, porque não interessa para o fabricante vender algo com margem de lucro baixa. Micro-ondas, mesma coisa. Eu fiz uma viagem para o Chile, o micro-ondas do Airbnb onde eu fiquei tem computador, não tem LED, não tem teclado, é um timer, relógio mecânico. Você gira, ele esquenta, acabou o timer, ele para de esquentar. Então, quer dizer, você liga, ele liga o magnetron e o motorzinho embaixo girando o prato, certo? Isso é o micro-ondas, gente. Todo o resto é firula para deixar mais caro. O do micro-ondas é um negócio assustador, porque. O do micro-ondas não, desculpa. O da lava-louça é meio assustador, porque realmente a lava-louça tem várias programações. E ela precisa ficar verificando vários sensores diferentes para ver se a água subiu, se tem água, se não tem água, até onde a água sobe e tal. Sendo que tudo isso poderia ser mecânico e custaria uma fração do preço. Quando queimou a placa mãe da minha lava-louça, eu paguei R$ 500 só na placa, que foi difícil pra caramba pra tirar. Se eu levasse a assistência técnica, sair mais de R$ 1.000 com a placa e a mão de obra, por exemplo. Tá? A gente escolheu uma vida mais complexa, né? E nesses países de terceiro mundo, onde as pessoas não anseiam parecer quem elas não são, é mais comum você encontrar eletrodomésticos mais pé no chão, tá? O tanquinho é um bom exemplo, né? O famoso tanquinho, lava-roupa, que ela não tinha centrifugação, ela não tinha um monte de benesses e custava R$ 100. Nos anos 90, um tanquinho custava R$ 100, R$ 200. Tipo, pra você que tá lavando roupa na mão, um tanquinho agilizava a sua vida pra caramba. Você precisa ter uma máquina de lavar roupa que solta bolhas de ozônio, que você programa ela para começar a lavar e que você percebe como as coisas elas ficam complicadas, elas ficam mais caras e os produtos que são mais simples e deveriam ser mais baratos, eles desaparecem no mercado. Carro popular, mesma coisa. Então aqui no Brasil, a gente tem basicamente pessoas sem acesso a coisas, porque são muito caras, só que todas as coisas que elas poderiam comprar todos esses eletrodomésticos, eles são versões de luxo, com preço reduzido, mas é luxo, tá? Puro luxo. Você não precisa disso. Se você quer garantir que o cara tem uma geladeira, não precisa ser uma frost free, entende? Frost free é legal, mas não precisa. Inclusive tem economista por aí dizendo que a grande crise da geração Z não é nem tanto que a geração Z está ganhando mal. O grande problema, segundo alguns economistas, é que o estilo de vida e o nosso padrão de consumo ele é muito caro, principalmente quando você compara com gerações anteriores. Então, por exemplo, geladeira frost free. Esse é um exemplo. TV que é fino, dessa finura assim. Sendo que uma TV dessa finura custaria mais barato. Mas a gente quer dessa finura aqui. A gente quer tudo no máximo possível. Só que o intermediário é mais barato. Só que a gente não quer. A gente não aceita o intermediário. A gente não aceita micro-ondas com relógio mecânico. A gente não aceita lavar louça com relógio mecânico. A gente não aceita tanquinho. A gente quer aquela Samsung que toca musiquinha, né? A gente não aceita as coisas mais baratas. A gente não segue o calendário de frutas. Você sabia? Você vai falar, jovem, você aí, jovem. Frutas e vegetais no geral, elas têm temporadas. Então você tem a época de uma determinada fruta, você tem a época de outra determinada fruta. Se você compra aquela fruta fora de época, ela é mais cara. Acredite se puder. Então, assim, a gente não segue mais isso, por quê? Porque se você vai no mercado sempre tem as mesmas frutas o ano inteiro, né?
Coisa que eu lembro que quando eu era moleque não era assim. Você tinha época para melancia, você tinha época para abacaxi, você tinha época para manga, você tinha frutas e as suas épocas. Maçã era no inverno, geralmente, que tinha. Agora maçã é o ano inteiro. Né? E tudo isso tem um custo. Tá? Tudo isso traz um custo. Porque você está comprando uma fruta que, fora de época, provavelmente ela é importada. Vocês importam de outro país. Então, a maçã que você está comendo está vindo lá da Indonésia. Por quê? Porque você quer comer a sua maçã fora de época. Você poderia comer outras frutas, né? Outras variedades. Né? Às vezes você tem a mesma fruta, mas tem variedades diferentes dependendo do ano. Então tudo isso encarece o nosso modo de vida. Fone de ouvido. Estou usando um Bluetooth aqui. O Bluetooth custa mais caro. Né? Eu poderia estar usando um fone com cabo. Muito mais barato. Geralmente, metade do preço. Tudo isso por quê? Para eu ter a liberdade de ir lá no banheiro com fone, sem precisar tirar o fone. Né? Então, assim, é complicado. O que eu quero dizer com tudo isso? É que o brasileiro, ele quer ser uma versão pobre do americano. Mas ele quer estar inserido nesse meio, nesse padrão de consumo. Ele quer se ver representado nesse padrão de consumo. O indiano não tem essa escolha. O africano não tem essa escolha. Ele pode até trabalhar o ano inteiro para comprar alguma coisa que insira ele nesse mercado de consumo. Só que na prática, no dia a dia, ele tem que consumir produtos que são mais simples. Em vez de usar um aspirador de pó com a bateria, cujo preço da bateria é 70% do aparelho, ele compra um com fio, que custa muito mais barato. Ah, mas vai ter que ligar na tomada. Vai ligar na tomada. Problemão, né? Na Índia não tem esse problema, tá? Eu nunca fui para a África, não conheço a África tão bem para falar, mas eu conheço da Índia. Principalmente a Índia de 20 anos atrás. Eu sei que a Índia hoje virou outra coisa, tá? Mas 20 anos atrás, o pessoal usava a internet, era aquele CDMA. Então já tinha internet banda larga em celular. Naquela época o que mandava eram os Blackberries, né? Mas já tinha banda larga, passando vídeo, esse tipo de coisa. Transmissão de vídeo ao vivo dá pra fazer. E na Índia eles usavam o CDMA, que é basicamente SMS on demand ali. Os dados vêm bem devagar. Mas eles tinham. Eles acessavam a internet via WAP. Aqui no Brasil a gente estava usando Orkut e tal. Lá eles usavam uma rede social que era adaptada para funcionar por WAP. Era uma rede social nacional, inclusive, que funcionava no WAP. Eu fui na casa de um menino e ele tinha um videogame. Era um videogame nacional, com jogos nacionais. Por um acaso, aquele videogame ele tinha jogos com temática religiosa, o que não é um problema e, na verdade, até é uma solução. Pensa o seguinte, se a sua única opção for um PlayStation, o que seu filho vai jogar? God of War? Agora, você tem um videogame nacional e você segue uma religião, a possibilidade de você educar seu filho do jeito que você acha que tem que ser é muito mais simples. Você está educando seu filho, não a indústria de jogos. Então, nesse ponto, eu fiquei embasbacado. Assim. Eu deveria ter comprado, eu não comprei. Por que eu não comprei? Porque, pelo que eu entendi, os jogos você tinha que comprar eles e baixar eles tudo pelo software que tinha no videogame mesmo. Né? Era tipo Zibo, sabe o Zibo? Mas era gráfico de Nintendinho. Um pouquinho melhor que o Nintendinho. Mas era tipo um Zibo. Você baixava o jogo via WAP, via CDMA. E eu fiquei com muito medo, não ficou claro para mim se os jogos funcionariam se eu estivesse fora da rede. Não ficou claro para mim. Pelo que eu entendi, você compra o jogo, mas você tem que fazer uma autenticação quando você entra. E se a autenticação é via CDMA e eu estou no Brasil, eu não vou autenticar. Então não vai funcionar. Então eu não comprei. Mas era um videogame barato, tá? Eu lembro de ter perguntado o preço, era coisa de R$ 80. Era barato. Para os indianos, não. O padrão brasileiro era bem barato. Então, assim, os caras, eles têm uma indústria focada neles. O Brasil tentou, só que a gente foi muito ruim nisso, né? Vocês não vão lembrar, mas tinha um computador de inclusão digital. Olha só, acho ele aqui. Era um lixo. Eu vi um. Isso foi no Lula 2, né? Ele parecia uma lancheira, brother. Deixa eu ver se eu achei, sei lá, 2002. Tem muito pouco registro desse computador. Ele vendia nas grandes varejistas, ele parecia uma lancheira. E ele funcionava, ele tinha um modem, né? Rodava Linux e era uma porcaria. Eu não acho nem foto dessa desgraça, mano. Pouquíssimo tempo depois começaram a aparecer aqueles netbook. Que era um computadorzinho baratinho pra acessar a internet. A gente tá voltando pra isso agora, tá? Então, o ALPC eu cheguei a usar. Caiu um desse na minha mão pra testar. Ele tinha essa proposta de carregar a bateria por manivela e tal. Mas o que era financiado pelo governo aqui no Brasil, eu não acho uma foto, cara. E foi um negócio que não pegou, né? Ele não pegou. Eu acho que a impressão que eu fiquei, além do fato do computador ser ruim, tá? Eu acho que aquele computador, eu acho que ele era bem ruim.
Era ruim, era feio, era contraproducente, ele não era tão barato, mas ele custava em torno de R$ 600, R$ 700, eu acho. Um computador montado de verdade era 1.500, R$ 2.000. Computador PCzão ali, que a gente conhece. Esse daí eu acho que ligava na televisão, era um negócio assim, tá? Era bem limitado. Tinha um esforço ali de fazer o software ser mais amigável possível, mas o pessoal inventou muita moda. Não precisa inventar moda. Nesse caso era só copiar o Macintosh, o iMac, o iMac de 98. Ele veio com essa proposta de ser o computador na internet, tá? Então você tirava ele da caixa, ele vinha com um cabo de telefone, você conectava ele no modem, né? O modem dele ficava numa tampinha na lateral. Você abria a tampinha, ligava o modem, ligava o Mac, apertava o botão conectar, ele já vinha com o plano da América Online, é só você assinar e continuar usando. Isso é inclusão digital. Não tem segredo, é isso. O Brasil ele quis inventar moda, quis adaptar o software, enfim, aquela história, né? Vamos gastar um dinheiro que não precisa aqui. Então não é que o Brasil não fez, o Brasil até tentou fazer, mas eu acho que a Índia ela faz isso muito melhor, tá, do que o Brasil. Porque eles fazem isso com tudo. Eu lembro que lá eu via um carro da Tata Motors. Tata Motors é um fabricante indiano de carro, moto e tal. Eles têm esse carro aqui, ó. Esse carro, se eu não me engano, ele custava uma bagatela. Aqui não vai ter o preço, mas era coisa de R$ 3.000, um carro. Aí eu não lembro se é esse modelo ou se tem um outro modelo mais simples, que era com motor de moto. Tá, esse é um carro para 4 pessoas, tá, gente? Não pode não parecer, mas cabem 4 pessoas, cabem 4 indianos aqui. Tá vendo? É porta dupla. Cabem 4 indianos. Esse carro ele é ridículo de pequeno. Ele é ridículo. Eu andei em um carro parecido com esse, não esse, mas um carro com a mesma proposta. Muito parecido com aqueles carros japoneses pequenininhos, sabe? Cara, eu parecia uma salsicha enlatada, assim. Tipo, esse carro, ele era muito barato. Ele faz 50 km por hora, tá? 50, 60 km por hora. O brasileiro não tolera isso. O brasileiro não tolera. Vou andar a 50 por hora. O brasileiro quer andar 120 por hora na avenida, que é 60, e ele quer colar o ponteiro na rodovia. Por quê? Porque a gente teve o Ayrton Senna, cara. O Ayrton Senna era do Brasil. Já pensou nisso? O Ayrton Senna era do Brasil, cara. Nelson Piquet do Brasil, cara. Emerson Fittipaldi do Brasil. Eu vou andar a 80 por hora na rodovia? Você tá maluco? Os indianos, infelizmente, eles não tiveram Ayrton Senna, então eles concordam que é melhor para a sociedade na cidade, trânsito pesado da cidade, andar 50 km por hora é super aceitável. Até porque quando eles vão fazer viagem, eles viajam de trem. Porque eles não são estúpidos, certo? Os indianos não são estúpidos. A gente tem que deixar isso muito claro aqui. Não precisa nem inventar moda, cara, é só copiar os caras. Só copia. Você acha que um carro com essa tecnologia toda. Ah, esse carro aqui, eu não sei se tem uma foto do painel dele, mas esse carro aqui, ele não tem. Ele não tem nem painel, cara. Ele tem um velocímetro pequenininho assim. Ele não tem ar-condicionado. Ele não tem nenhum conforto. A Índia faz 60 graus, você sabe, né? Não tem ar-condicionado não, cara. Tá com calor, abre a janela. Você quer ouvir um rádio? Bota um fone de ouvido aí. Um carro leve, barato, tá? A gente não tem essa opção aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil seguiu a tendência perseguir as certificações de poluição e de segurança da Europa, tá? Então, o carro brasileiro, ele segue o mesmo padrão de segurança do carro alemão que anda numa autobahn sem limite de velocidade. Um cenário onde faz todo sentido você ter 8 airbags. Sabe uma coisa curiosa? Eu não tenho esse número, tá? Mas eu tenho quase certeza, se a gente pesquisar, a gente vai tomar um susto. O Fusca, ele é um carro seguro. Por que ele é um carro seguro? Uma vez eu perguntei pro meu pai, ele tinha um Fusca 66, Fusca dele. Eu perguntei para ele, ô pai, qual que é a maior velocidade? Qual que é a velocidade máxima desse carro? Ele falou 70. Aí eu olhei lá no velocímetro, marcava até 120. Mas é um velocímetro que marca até 120. Ele falou, não, esse carro não passa de 80. Então, por mais que não tivesse airbag, que não tivesse... Os carros não passavam de 80 km por hora. É o caso desse carro aqui. Esse carro não passa de 60 km por hora, 50 km por hora. Não passa disso. Qualquer acidente com esse carro é infinitamente menos perigoso do que com uma BMW cheia de tecnologia a 300 por hora, cara. A diferença é que esse carro custa o preço de uma roda de uma BMW, entende? Eu não vou questionar que por que o Brasil toma esse tipo de decisão de querer complicar as coisas para tentar ser um espelho de baixo custo, para ser um europeu classe C, né? Para ser um europeu segunda divisão, para ser um latino cucaracha wannabe de americano. Mas a nossa vida, a nossa indústria seria muito mais simples se a gente tivesse ido por esse caminho. Em vez de ficar adotando padrões de segurança para carros que andam em autobahn, a gente tem alguma coisa um pouquinho ali. Putz, olha, não tem 6 airbags. Tá, não tem nenhum airbag. Só que o trânsito anda 50 por hora. Então, inclusive, ó, no meu tempo de Índia, o trânsito é
muito caótico. Eu presenciei vários acidentes, mas eu não vi ninguém indo pro hospital. Aqui onde eu moro ao lado de uma rodovia. Todos os dias eu vejo um motoqueiro no chão. Lá eu via 50 vezes mais motos na avenida. O pessoal bate, tromba, amassa o carro, cai da moto, levanta e vai embora. Por quê? Velocidade é mais baixa. Porque as motos lá são menos potentes. Agora aqui pro Brasil tá vendo a tal da Tata Pulsar. Eu vi essa moto muito lá em Nova Delhi. Essa moto é uma moto para concorrer com a CG. É uma moto que eu lembro que lá ela não passava de 80 por hora também. É uma moto lenta, tá? Isso o modelo mais fraquinho com motor menor. Aqui, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem motor de menos de 100 cilindradas, por exemplo, porque a gente está dentro de um protocolo de poluição. A gente não consegue atingir os níveis de poluição versus potência em motores menores do que 100 cilindradas. É por isso que a CG é 160 hoje em dia, 125, 160. Mas lá eu via motos de 50 cilindradas. Por que que a gente não pode ter? Lembra da mobilete? Ela leva ou não leva uma pessoa do ponto A ao ponto B? A gente está indo por caminho do elétrico. Mas assim, hoje em dia lá na Ásia é só elétrico. Outro detalhe importante, né? A Índia, por mais que ela seja vizinha da China, são países, eles não se bicam muito bem, não. Então, lá na China, lá na Índia, não tinha muito carro chinês, eu não vi nada chinês lá. Tudo que eu via lá era indiano. O que era de luxo era europeu. Eu vi Harley Davidson, né? Americano, vi Harley Davidson. Vi muito carro europeu lá, Audi, Mercedes. Nunca vi nada chinês lá. Não sei se tinha, talvez não tivesse. Mas a Índia tem indústria nacional pra caramba, pra tudo. A geladeira era indiana, o fogão era indiano, a moto, o carro, o ônibus, o caminhão. Essa empresa Tata, ela é imensa. Mas não tem só ela não, tem a Mahindra, tem outras marcas, a Royal Enfield, que aqui no Brasil tá vendendo pra caramba, né? A Royal Enfield, que inicialmente era uma marca inglesa, que faliu e os funcionários compraram a fábrica e a marca. Então hoje em dia a Royal Enfield é uma fabricante indiana. Não sei se é uma cooperativa, acho que não. Mas eles estão vendendo moto pro mundo inteiro e você acha essa moto feia? E essa moto custa uma roda de uma Harley Davidson. Uma Harley Davidson cara. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo todo aqui? O Brasil não tem soberania, cara. A gente está na mão do padrão de consumo dos outros. E aí a gente toma uma invertida dessa aqui, ó. O Brasil tomou uma chapuletada do tarifador mor da liberdade. Nem vou questionar se tem que tarifar, se não tem que tarifar. Não importa. Não importa. Tá? O que importa é que você deveria, nesse momento, usar menos Google Drive e usar mais Nextcloud. Menos Spotify, mais Navidrome. Entende o que eu quero dizer? Esse tarifaço do Trump, invejosos vão dizer que é por conta do Bolsonaro. Eu te digo, isso é porque o Brasil adotou o protocolo indiano de como se lidar com Big Techs, tá? Porque a Índia é um país de verdade, é um país milenar. Eles não se dobram a ameaças de países passageiros. Essa é a diferença. Então a Índia ela elaborou um protocolo, né? A Índia responsabiliza as Big Techs pelos conteúdos que eles veiculam. E se a empresa não quiser, o que não falta na Índia é indiano para fazer rede social, para fazer sistema de nuvem, não falta. Então, de quebra, eles mantêm o controle sobre as Big Techs, ali com regulação de IA, eles estão fazendo regulação de IA e tal. Ao mesmo tempo, eles geram emprego dentro do país e o dinheiro fica aqui. Então, eles têm um data center, o data center tem um indiano trabalhando, o data center fica na Índia. As Big Techs não fazem o que elas querem, tá? Tem lei, então, ó, infringiu a lei, vai ter que responder. Ah, mas o Xandão. Tem um Xandão lá também, cara. É igual. Se a empresa não quiser estar lá, ela não tá. Eles adaptaram os indianos para o gosto deles, então eles têm sistema de streaming para eles, eles têm rede social para eles, exclusiva, nacional, que faz bastante sucesso. Não que eles não estejam em outros lugares, mas assim, a indústria nacional fomenta o que é deles. Faz isso aqui no Brasil para você ver. O pessoal vai chorar, meu amigo. O pessoal vai chorar. Eu tenho para mim, essa opinião não muda, tá? Para mim, a tecnologia mundial ela gira em torno de 4 países. Os 4 melhores programadores do mundo, na minha opinião, tá? São os brasileiros, os russos, os chineses e os indianos. São os melhores. Ai, mas o americano. Não, esquece. Brasileiro, russo, chinês e indiano. Não existe projeto de software no mundo que rode sem a chefia
de um brasileiro, um indiano, um chinês ou um russo. Quando eu falo russo, é russo/ucraniano, tá? Ah, mas tem o israelense. Cara, pouca gente. Não tem, eles têm ótimos produtos, mas eles não dominam a tecnologia. Vai por mim. Não é possível que o Brasil não consiga desenvolver sua própria tecnologia. Sendo que o Brasil manda brasileiro para fora para desenvolver as melhores tecnologias dos outros lá. Quem lembra do Everaldo, que fazia ícone para o Linux, foi trabalhar na Apple para desenhar os ícones do iPhone. Ajudou a construir a user interface do iPhone, tá? Junto com aquele outro careca lá, o Ive. Sempre tem um brasileiro, meu amigo. Sempre tem. Então, assim, a gente poderia estar fazendo o que a gente quisesse aqui, se a gente tivesse financiamento e menos vira-latice. Só que o brasileiro não se considera ser humano, tá? Eu tenho um palpite, cara. Por que, que o indiano é tão incomodado com essas coisas e o brasileiro não é? Entende? Porque o indiano, ele sofre muito racismo, né? E assim, é o povo inteiro, não é uma parcela da população. Eu acho que talvez o fato de aqui no Brasil só uma parcela da população sofra racismo, e não a população inteira, sirva de válvula de escape, né? Então, quando. Eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender aqui, mas quando você tem uma população que não consegue se incluir no escopo dos países do primeiro mundo, como é o caso dos indianos, que eles sofrem muito preconceito, sofreram, né? Hoje em dia, como eles estão cooptando todas as vagas de presidência, diretoria, justamente pela competência, pelo fato deles levarem a educação a sério, então eles estão entrando nas empresas e levando outros indianos junto com eles, né? O brasileiro não, o brasileiro, como ele passa despercebido de um monte de gente branca, falta esse senso de unidade, de revolta, que eu via nos indianos lá. Os indianos eram putos, cara. Os caras eram putos. Por isso que eu falei, eles são divertidos quando eles têm que ser divertidos, mas eles são profundamente incomodados e sérios quando eles têm que ser sérios. Porque para eles é uma questão de vida ou morte, sempre, tudo. Eles levam tudo muito a sério. Então, tipo, é tudo uma questão de vida ou morte, assim, não tem leveza, né? O indiano não é leve. Ele é divertido quando ele tem que ser, mas ele não é leve. Ele é uma pessoa que vai ao extremo para tentar resolver o problema dele. Justamente porque o indiano na sociedade inglesa é um indiano, é cidadão de segunda linha. Um indiano na sociedade americana é um marrom, cidadão de segunda linha. Então os caras lutam para ter as coisas do jeito deles, no país deles, porque não existe a possibilidade de você de ele se incluir na sociedade e passar despercebido como um cidadão aqui do Brasil consegue, descendente de europeu consegue fazer. O brasileiro sai lá do Rio Grande do Sul, o brasileiro branco sai do Rio Grande do Sul, ele vai morar na Europa, cara. Você só vai saber que o cara é brasileiro se você perguntar para ele, porque é todo mundo muito parecido, né? Então isso tira um pouco da pressão, talvez, do Brasil ter que virar um país de verdade, porque se tudo der errado, pega meu passaporte europeu, pega meu passaporte italiano e vou para Itália, né? E o indiano muitas vezes não tem essa possibilidade, né? Eles ainda têm uma possibilidade com a Inglaterra, porque o indiano ele pode simplesmente ir para a Inglaterra fazer um tratamento de saúde se ele precisar, só precisa do passaporte, não precisa de visto nem nada, e eles conseguem residência muito fácil também. Agora, o que não é verdade nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos já não é assim. E no resto do mundo já não é assim. Os indianos são tratados como cidadãos de segunda linha. E assim, uma das dúvidas que eu não tenho na minha vida é que a Índia vai ser, em algum momento na história, ele vai ficar muito próximo da China em termos de tamanho de economia. Eu tô falando da Índia como segunda maior economia do mundo e talvez primeira. Eu não duvido. Eu não duvido. Porque a Índia não tem alguns problemas que a China tem, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas se a gente botasse o pezinho no chão, entendesse que mais baratos em conta, que todo mundo tenha em casa. Com isso a gente tem uma indústria nacional, porque a gente fabrica coisas simples. Um passo à frente e não estamos mais no mesmo lugar, certo? Eu vejo com bastante preocupação, porque eu estou vendo o bonde das tecnologias passarem e o Brasil ficando para trás. Eu vejo com bons olhos que essa semana o governo brasileiro falou alguma coisa sobre desenvolvimento de IAs, financiamento para desenvolvimento de IAs nacionais, tá? Eu não sei exatamente qual é o formato, se é um formato de bolsa, se é um formato digital, eu não sei, mas a gente precisa. Não dá para ficar usando o DeepSeek, não dá para usar o ChatGPT, não dá para usar o Gemini se a gente não quiser ser escravo desses caras aqui para frente, sabe? Não é difícil você rodar uma IA no seu computador. Campinas tem um modelo, a Federal de São Carlos, se não me engano, tem outro modelo. A Federal de Goiânia tem um modelo bom, inclusive. Tem vários. É só juntar, coordenar essa galera toda aí, botar as coisas para funcionar. A gente vai ter nossos próprios modelos de IA rodando e fornecendo tecnologia para gente. Ah, mas vai integrar com o Google, com o Facebook? Não, não vai. Porque para eles é interessante que não integre. Eles querem usar o deles. Entendeu? E a gente não vai conseguir desenvolver mais sistemas para gente se a gente não tiver uma IA nossa. Então a gente não vai conseguir ter uma rede social brasileira
sem ter uma IA brasileira, por exemplo, ou algo próximo disso, porque a gente tem as nossas nuances, nós não somos igual o povo chinês, a gente não fala, entende? A gente precisa dar esses saltos de tecnologia. Então, enfim, o que eu queria falar um pouco era sobre essa questão, essa reflexão de que a gente perde muito dinheiro tentando ser o que a gente não é. A gente gasta muito dinheiro tentando ser um povo que a gente não é. A gente não é rico. A gente tem gente que é rica, mas o povo não é. E a gente não pode simplesmente colocar uma barreira e impedir que as pessoas acessem coisas que vão facilitar a vida delas. A solução não é parcelar. Essa é uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, eu deveria ter falado isso antes. Lá na Índia não existe financiamento. Ou você tem dinheiro ou você não tem. Então você vai comprar uma televisão, você paga à vista. Você vai comprar um computador, é à vista. O que isso significa? Se não tiver produto barato na mão do consumidor para ele comprar, ele não vai comprar. Agora, se você parcela em 24 vezes sem juros, que na verdade juros está embutido, o cara vai comprar o produto de luxo. Só que ele vai ficar com rombo na conta dele o resto da vida dele. Eu vou dar um exemplo numérico aqui. Tá. Máquina de lavar louça. Adoro máquina de lavar louça. Máquina de lavar louça. Se ela custa R$ 2.000 e o sujeito ganha um salário mínimo, ele vai ter que parcelar essa desgraça em muitas vezes. Muitas vezes. No final do financiamento, a máquina que custava 2 vai custar 2.800. E aí a empresa que vendeu a máquina, ela não vendeu a máquina por causa da margem de lucro que ela vai ter vendendo a máquina. Ela vendeu a máquina porque ela fez um empréstimo bancário. Então, quando a gente fala que o Brasil tem um problema de excesso de financiarização, tudo aqui no Brasil é financiarizado, é esse o problema. Porque a Magalu não é mais uma loja que vende coisas, ela é um banco. Ela empresta dinheiro para quem está no marketplace poder adiantar os pagamentos do parcelamento do cartão do cliente deles. PagSeguro funciona assim, Mercado Livre funciona assim. Você acha que o Mercado Livre ganha dinheiro com comissão? Não ganha, ele ganha dinheiro com financiamento. Eles têm um banco, vira o banco, entendeu? Todo mundo vira o banco. Na Índia não é assim. Ou o cara tem dinheiro para comprar, ou ele não compra. Então o que você estimula na Índia é a industrialização. O que você estimula aqui no Brasil? Serviços financeiros. Qual economia do mundo é mais desenvolvida nesse quesito de serviços financeiros? Os Estados Unidos. Tá. O nosso modelo econômico está tentando imitar o modelo de serviços financeiros dos Estados Unidos e isso é um fracasso para a gente, porque a gente não imprime dólar. Eles imprimem dólar, a gente não. Então esse é um modelo que para a gente é sempre ruim. É sempre ruim esse modelo para a gente. A gente deveria ter se industrializado quando deu. A gente deveria ter se fortalecido como desenvolvedor de software. Só que a gente não consegue financiamento para os projetos. Então nossos bons desenvolvedores vão para fora. Eles vão para fora trabalhar em grandes empresas que possuem financiamento para poder desenvolver um serviço, alguma coisa do tipo. A gente aqui não tem. A gente é uma economia voltada a serviços que não tem grana para financiar o serviço porque não tem. A nossa taxa de juros é 15% ao ano. Aí fica até o questionamento, né? Por que você vai abrir uma empresa se você pode pegar sua grana e botar na renda fixa? Essa é a dúvida que fica. Então, assim, o Brasil está indo para um caminho muito ruim. Eu poderia falar que é o governo Lula, que eu não poderia falar que é o governo, mas não é, cara. É um problema sistêmico que a gente vem enfrentando pelo menos desde a redemocratização, em 88. Tá? Todo presidente que entra, ele é um vassalo do sistema financeiro, ele é um vassalo dos bancos, essa coisa toda. A gente corre atrás de uma financiarização muito grande. Tá? Um dia eu queria falar sobre o Chile, sobre o que eu vi lá, em termos de economia. Eu fiquei horrorizado vendo um carro que aqui no Brasil custa 350 mil, a venda lá por 50. Por quê? Porque sim. Tipo, eu não consegui entender como você consegue comprar um carro daquele por aquele preço. Tem muita coisa barata, tem muita coisa cara, mas lá eles pelo menos têm esse mercado super dividido. E, você não tem dinheiro para comprar um micro-ondas com painel digital? Tem esse aqui que é R$ 100 mais barato, com um botãozinho mecânico. Que a manutenção é simples, barata, que não envolve tecnologia para você soldar a placa. Cara, você monta rápido. Entende? É isso que eu tô falando. Por que a gente não tem isso aqui no Brasil? Porque a gente financia. Essa é a verdade. Então, o sistema financeiro brasileiro está matando a economia brasileira e botando a culpa em quem aparecer na frente. Primeiro, a culpa é do distro hop. Bom, eu queria falar sobre esse assunto é isso. Eu queria continuar agora com um assunto um pouquinho diferente, tá? Primeiro ponto. Eu falei que eu não ia mais falar sobre assuntos aleatórios e tal, mas isso eu precisava falar porque tem a ver com tecnologia, tem a ver com decisões, eu acho que tem a ver com o canal. Eu espero que não venha nenhum fanboy, sei lá, tem fanboy dessas coisas que eu falei? Deve ter, enfim. Fanboy de Faria Lima, deve ter. Mas sim, quem vive no mundo real, infelizmente, corre o risco de ser exposto à política. Não tem jeito, gente.
Não tem jeito. Beleza? Então é isso, gente. Gostou desse vídeo, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Considere aí fazer um Pix pro canal. Tem aí as chaves das criptomoedas aí. A gente vai se falando. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Falou.